Porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu tomo a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 18, para a nossa meditação nesta manhã. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre a verdade escondida. Se nós formos analisar a palavra de Deus, então nós vemos que toda a igreja de Deus, o povo de Deus, ela escreveu, a igreja de Deus sempre escreveu uma história. E essa mesma história, nós podemos enxergá-la através de dois olhos, através dos olhos naturais ou através dos olhos espirituais. Bom, a verdade, o fato é que todos nós que vamos estar ali na eternidade, todos nós seremos troféus de glória de Deus. Deus é um Deus de variedade, é um Deus de mente infinita e Ele vai ter ali os seus troféus e cada um de nós será um troféu de glória de Deus. E cada um de nós está escrevendo uma história. Então, Deus vai ter troféus ali que provaram a fidelidade. Deus vai ter troféus ali que mostraram obediência. Deus vai ter troféus ali que mostraram a paciência. Cada um de nós está escrevendo uma história. No momento em que nós estamos escrevendo a nossa história, é difícil, é triste. O diabo quer fazer a gente acreditar que nós estamos sofrendo e que Deus não está ouvindo a nossa oração e que nós somos desprivilegiados, que nós estamos passando por isso porque não temos fé para mudar a nossa situação, ou porque nós estamos passando por isso porque Deus não nos ama como nós gostaríamos que Ele nos amasse, ou uma coisa ou outra, mas tudo isso é apenas o diabo tentando roubar a nossa glória, nosso gozo, a nossa felicidade. Não é nada disso. O fato é que nós somos troféus de glória de Deus e nós estamos escrevendo a nossa história agora. Se nós temos que ser jogado na cova dos leões, ou na fornalha, ou se nós temos que ser jogado na prisão, como Paulo, como Pedro, ou se temos que ser jogado nas arenas e mortos como os nossos irmãos do passado. Não importa a fase presente, o que nós estamos passando no momento, o sofrimento momentâneo. O que importa é a história que Deus está escrevendo através de nós. Pensemos em José. Você quer alguém melhor do que José? Você acha que Deus estava sendo injusto? Você acha que Deus foi injusto ao deixar José passar pelo que passou? Quando você está sofrendo injustamente, o diabo quer falar que Deus está sendo injusto, que as pessoas estão sendo injustas, ou isso ou aquilo, mas não é nada disso. Simplesmente Deus está nos dando a honra de escrevermos uma história que não consegue ser lida pela mente humana, mas será lida ali na glória. Então José era um filho obediente ao seu pai, temente a Deus.
E ele era espiritual, tinha sonhos, e por causa disso ele era odiado por seus irmãos. Sofreu uma traição sem tamanho, vendido pelos seus próprios irmãos como escravo para o Egito. Que coisa difícil ele passou. Mas lá no Egito, ele foi diligente, foi temente a Deus. Então, ele alcançou uma grande posição na casa de Potifar. Mas por causa disso, a mulher de Potifar se interessou por ele. E então você sabe que por causa da fidelidade dele, ele foi jogado na prisão. Ele muito provavelmente não sabia que ele estava escrevendo uma história. Parece ser tão fácil a gente ler hoje. Que isso, José? Fica aí, você está escrevendo uma história maravilhosa. Seja feliz. Mas a Bíblia não fala quantos anos ele ficou na prisão. A Bíblia só narra que depois que ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, depois disso ele ficou mais 2 anos na prisão. Agora, na totalidade, a Bíblia não fala. Quanto tempo ficou Paulo em prisão? Você pode imaginar o sofrimento dos nossos irmãos que foram pregados nas estacas? Você calcula o sofrimento, a tribulação que foi para os nossos irmãos cristãos ali jogados nas arenas, vendo seus filhos comidos por leões? Parecia que Deus os havia abandonado. Mas você tem ideia da glória que repousa sobre eles na eternidade? Eles que provaram ser fiéis até a morte. Você tem ideia de como Deus os enxerga? Como Deus os vê? Todos nós vamos querer conhecer eles, porque eles foram verdadeiros mártires. Veja Estevão. Parecia que Deus o havia abandonado, porque Estevão se colocou ao lado de Deus. Deus deixou ele ser apedrejado. Olha o que Deus permitiu que fizessem com Paulo. Olha o que Deus permitiu que fizessem com cada um dos apóstolos. Parecia que Deus os havia abandonado, ou não estava enxergando aquilo que estava acontecendo. Qual o problema? Nenhum problema. Simplesmente Deus entende, e nós não, mas Deus entende que o importante mesmo não é o que nós passamos nesta vida tão rápida que, comparado com a eternidade, essa vida é apenas como um suspiro ligeiro. E o que nós passamos aqui, o que nós sofremos aqui, é na verdade uma linda história de fidelidade, de resignação, de amor, de devoção a Deus. Estamos escrevendo agora uma história que será lida na eternidade. Estamos agora plantando algo que será colhido em uma eternidade. Então, às vezes, um irmão, uma irmã sofre algo por anos a fio. E Deus simplesmente permite que ela sofra aquilo, carregue aquela cruz pesada. Parece não haver nenhum sentido naquilo. Mas Deus está escrevendo, através daquela pessoa, uma história de fidelidade, mostrando para os anjos, Satanás e aos demônios que Deus tem filhos fiéis, como Deus mostrou para Satanás através de Jó. Disse: eu tenho um filho que me ama, que me obedecem, que crê em mim. Então, Deus escreveu uma linda história de fidelidade, de amor e devoção através de Jó. Foi difícil para Jó? Sem dúvida que foi. Foi difícil para José, para Paulo,
para Estevão, cada um dos nossos irmãos? Claro que foi. Milhões dos nossos irmãos sofreram. Mas você acha que eles gostariam de ter passado por uma vida diferente? Agora que eles estão na glória, você acha que eles gostariam de ter vivido um mar de rosas? Claro que não. Eles são mártires, eles são heróis, eles estão felizes por terem passado pelo que passaram. Agora é a minha vez. Agora é a sua vez. Eu não sei pelo que você está passando. Talvez você esteja passando por algo difícil, mas lembre-se, o importante não é o agora. Não olhe muito para o agora, porque quando a gente olha para o agora, a gente deixa de ver aquilo, a verdadeira realidade, que é um futuro eterno de glória, você está escrevendo uma história de resignação, uma história de devoção. Você está escrevendo uma história assim, que olha, se Deus cuidar bem de mim e me livrar de todos os problemas, eu vou honrar a Ele. Mas ainda que Ele deixe os problemas virem sobre mim, ainda que Ele me mate, eu o servirei, eu o amarei. Você é essa pessoa. Deus sabe que você é essa pessoa. Deus sabe que você tem a Ele, põe a Ele em primeiro lugar. Deus confia em você. Deus sabe que se Ele deixar isto ou aquilo acontecer, essa ou aquela luta vir sobre você, ainda assim você permanecerá fiel a Ele. Eu sei que dói. Eu sei que dói, eu sofro, você sofre, todos nós estamos passando por lutas ao redor do mundo. Um é uma coisa, outro é outra, mas pense nisto, do outro lado, você estará cercado, rodeado daquelas pessoas que você ama, daquelas pessoas que passaram pelo que você passou, em maior ou menor grau. E todos nós estaremos ali felizes, porque ali toda lágrima tem passado, todo sofrimento tem sido extinto, e a única coisa que permanece ali é uma recompensa, é um gozo eterno. Eu não posso imaginar, você não pode imaginar, a nossa mente humana não está capacitada para isso, mas existe uma eternidade de um gozo indescritível para aqueles que permanecem fiéis a Ele, permanecem ao lado dEle, honrando a Ele, sem importar com o que nos aconteça. Você é um desses privilegiados que estará lá. Então eu digo como Paulo, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.